Vimos aí alguns os conceitos relacionados às instruções básicas, né, e os circuitos básicos na lógica ladder, e vimos também o conceito e como implementar um circuito de selo. Hoje nós vamos simular esses conceitos, levar esse conceito para uma simulação de código, para podermos fixar de forma mais sólida esses conceitos, certo? Pois bem, nós vamos utilizar dois softwares, o CAD Simu e o PC Simu, para fazer as simulações. Começando aqui no CAD Simu, nós vemos aqui que, como nós já comentamos, os elementos básicos do código ladder são as barras verticais, né, que são os nossos barramentos. Temos também como elementos essenciais os contatos normalmente abertos, os contatos normalmente fechados e as bobinas, sejam elas contatos externos ou bobinas auxiliares ou variáveis internas do código. Vimos também, além dos elementos básicos de um código ladder, que para realizar a montagem, a elaboração correta do código, nós precisamos nos atentar para o endereçamento, para quais endereços estão relacionados os diversos contatos e bobinas de saída do nosso código, certo? Então, vamos montar aqui um circuito básico de acionamento com o contato NA, né? Que seria, tão simplesmente, um contato NA ligado ao barramento da esquerda, por sua vez também ligado a uma bobina, e essa bobina ligada ao barramento da direita. E da mesma forma, um contato NF, que nós chamamos de contato normalmente fechado, ligado ao barramento da esquerda, ligado a uma bobina e ligado ao barramento da direita. Muito bem, esses elementos, pela simulação nós podemos ver que eles só terão um funcionamento correto, só terão a razão de estar na lógica quando endereçados da maneira correta. E esse endereçamento aqui na nossa simulação nós vamos fazer com relação aos elementos proporcionados pelo nosso software PC Simu, que nos dá a capacidade de simular alguns elementos como botões, como lâmpadas piloto de sinalização, motores e entre outros dispositivos que nós veremos melhor no decorrer do desenvolvimento dos códigos. Hoje nós vamos começar com um botão e uma lâmpada piloto de uma forma bem simples para podermos compreender o funcionamento desses elementos e do endereçamento. Como vimos aqui, nós temos a possibilidade aqui no nosso endereçamento de endereçar as entradas de 0 a 7, certo? Então, por exemplo, vamos endereçar a nossa primeira entrada aqui como uma entrada I0, e essa saída, como nós vimos aqui, nós podemos endereçá-la também de 0 a 7 como Q de kit. Então vamos endereçá-la como Q0. Da mesma forma, lá nos nossos elementos de simulação, nós vamos endereçar o nosso botão que vai enviar a informação para o código como I0, ok, já estava endereçado, e vamos endereçar a nossa lâmpada como Q0, ok, já estava endereçada. Então agora nós podemos simular e ver qual o comportamento desses elementos de acordo com a nossa lógica, essa instrução básica. Vemos que aqui continua com o funcionamento não de acordo com o que nós queremos, mas se, por exemplo, colocamos esse software para simular
e acionamos a lâmpada pelo botão que inserimos, o funcionamento está de acordo com o esperado. Ao acionar o botão, acionamos a lâmpada, certo? Agora exemplificar aqui como são montadas as instruções em malha. Se trocamos o contato anterior, que era um contato normalmente fechado, por um outro normalmente aberto, e podemos endereçá-lo aqui normalmente como um e um, como era o normalmente fechado, simplesmente trocamos o tipo do contato, nós podemos montar malhas de entrada e de saída, como nós dissemos nas aulas de instruções básicas, que vão funcionar para nos dar a opção de acionar múltiplas entradas com múltiplas saídas, certo? Com I0 eu posso acionar Q0 e Q1, assim como com I1 eu posso acionar Q0 e Q1. Vamos avaliar isso em relação à montagem. Acionando o botão I0, consigo acionar as duas saídas. Acionando o botão I1, consigo acionar as duas saídas. E assim é o funcionamento das malhas, tanto malhas de entrada quanto malhas de saída. Entrando agora nas bobinas auxiliares, nós podemos alterar o nosso circuito, voltar ao circuito à configuração anterior, em que o contato, esse segundo contato normalmente aberto, nós vamos utilizá-lo para acionar a bobina Q1. Porém, neste caso, nós faremos uma alteração de endereçamento. Vamos endereçar a bobina Q0, agora não como Q0, mas como uma variável interna do código. Vamos endereçá-la como M0. E assim como reendereçamos essa bobina de saída, vamos reendereçar este contato, que agora passa a ser um contato interno, um contato de uma variável interna, como M0. Então agora a lógica de programa nos diz que, através de um contato I1 relacionado a um botão 1, nós vamos acionar uma variável interna M0 que comutará um contato M0 e acionará uma saída Q1 relacionada a uma lâmpada piloto. Vamos avaliar qual é o comportamento deste código, dessa forma. E o funcionamento é perfeito de acordo com a nossa análise. Quando eu aciono o I0, o contato M0 se comuta devido ao acionamento da bobina M0 e, por consequência, eu aciono a bobina Q1, que está relacionado a um contato externo que liga a lâmpada piloto endereçada em Q1. Pois bem, alterando um pouco esse código, vamos montar um código de selo. Como vamos fazer isso? Vamos para as simulações e, lembrando como é o código do selo, a configuração do código ladder para o selo, lembramos que colocamos um elemento ou um contato normalmente aberto em paralelo com o elemento de acionamento, aqui já está, e colocamos um contato normalmente fechado para desacionar o selo, certo? E aqui vamos reendereçar esse contato e vamos reendereçá-lo como I1. Então, de acordo com a nossa configuração de código, a partir do momento em que eu aciono o I0 e o I1 é um contato normalmente fechado, vou criar um caminho contínuo do barramento da esquerda até o barramento da direita, de modo a acionar o M0. Como o M0 é uma variável interna do código e este contato normalmente aberto está endereçado a essa variável interna, esse contato também comutará, formando aqui um caminho auxiliar de manutenção, ou seja, de selo, para a bobina M0. Vamos ver se é esse o comportamento do código na simulação. Pois bem, acionado o I1, M0 comutou e manteve a bobina M0 acionada. Pois bem, agora, caso
eu acione o I1, o que deve ocorrer é que a bobina M0 deve desligar e deve abrir o contato M0. Vamos avaliar. É o que ocorre na realidade, certo? Dessa forma, utilizando ainda os contatos que nós temos, nós podemos elaborar uma nova malha aqui, e nessa nova malha nós podemos endereçar as nossas lâmpadas como Q0 e a lâmpada endereçada como Q1 e acionar essas duas lâmpadas, essas duas saídas, por meio de um contato auxiliar de M0. M0 ou um contato normalmente fechado de M0. E acionar as duas saídas do meu sistema. Vamos ver se o funcionamento será correto. Salvo tudo. Coloco para rodar. Pois bem, funcionamento. Como o M0 não está acionado, então os contatos auxiliares relacionados ao M0 normalmente abertos vão estar abertos e os normalmente fechados estarão fechados. Como o único contato a acionar a saída Q1 é o próprio M0, então se ele está fechado, por ser normalmente fechado, aqui Q1 estará acionado, como indica a nossa lâmpada piloto. A partir do momento que eu manipular a entrada I0, os contatos vão comutar. Muito bem, I0 foi manipulada, acionei o M0, todos os contatos de M0 comutaram. Os normalmente abertos fecharam e normalmente fechados estão abertos. Voltando e acionando I1 para desacionar M0, tudo funcionando corretamente. Pois bem, dessa forma nós vimos aí o acionamento com o contato NA, o acionamento com o contato NF, como a operação das bobinas, o endereçamento das bobinas e também dos contatos NA e NF. Vimos o funcionamento das variáveis internas, como é o endereçamento dos contatos relacionados às variáveis internas, a montagem das malhas, e vimos como é feito o circuito de selo. Vamos agora a um pequeno exercício. Vamos elaborar um